Imagina que você descobre que uma investigação sigilosa, que corre em segredo de justiça, já chegou à imprensa antes mesmo de chegar aos advogados do investigado. Imagina que os vazamentos vêm de dentro do próprio tribunal, que deveria guardar esse sigilo. E imagina que o ministro responsável por essa investigação é o mesmo que foi indicado ao Supremo pelo lado político que mais se beneficia com os vazamentos. Esse não é um roteiro de ficção política. Isso está acontecendo agora no Brasil, no meio de uma corrida presidencial que pode mudar o país por anos. O nome que está no centro de tudo isso é Lulinha, o filho do presidente Lula. Mas a história real, a que vai fazer diferença nas eleições, envolve outro nome. Um nome que a imprensa está sendo muito mais cuidadosa em mencionar. E o xadrez que está sendo jogado aqui, envolvendo o STF, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e duas candidaturas presidenciais. É um dos mais complexos e explosivos que a política brasileira produziu nos últimos anos. Prepare-se, porque isso vai longe. Tudo começou com um movimento que, na superfície, parecia técnico e burocrático. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou um parecer sigiloso ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que os inquéritos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, fossem retirados do STF e encaminhados para a primeira instância da Justiça. O argumento de Gonet era objetivo. As investigações não envolvem ninguém com foro privilegiado. Nenhum senador, nenhum deputado, nenhum ministro é investigado. Apenas pessoas comuns que, segundo a Polícia Federal, tentaram usar conexões políticas para fechar negócios com o governo. E se não há réu com foro, não há razão jurídica para o caso estar no STF. Simples, certo? Errado. André Mendonça negou o pedido. O argumento do ministro foi que, nas conversas investigadas, aparecem citações a pessoas com foro privilegiado. E essa presença, mesmo que como meras menções, sem evidência de participação em crime algum, já seria razão suficiente para manter o caso no Supremo. Só que esse argumento tem um problema técnico enorme. Ser citado numa conversa não é o mesmo que ser investigado. Se alguém está sendo investigado, vai lá e menciona o nome do senador X em uma mensagem. Isso não transforma automaticamente o senador X num réu e não obriga a investigação a subir para o STF. Seria o mesmo que dizer que qualquer processo no país pode subir para o Supremo, bastando que o investigado pronuncie o nome de um parlamentar numa conversa de WhatsApp. E quando André Mendonça negou o pedido da PGR, ele abriu uma armadilha para si mesmo, porque a Procuradoria pode recorrer ao plenário da segunda turma do STF. E lá, outros ministros terão que se pronunciar sobre a decisão dele. Outros ministros que não têm os mesmos interesses políticos. Outros ministros que não têm o mesmo histórico com essa investigação. A questão não é mais se Lulinha é culpado ou inocente. A questão é quem vai controlar o destino dessa investigação nos próximos meses, justamente às vésperas de uma eleição presidencial. Para entender o que está acontecendo, é preciso voltar alguns meses. Em meados de 2025, durante o recesso do Judiciário, a Polícia Federal apresentou pedidos para a abertura de 3 novos inquéritos contra Lulinha. Esses inquéritos nasceram a partir de elementos descobertos na investigação do escândalo de fraudes no INSS. Mas, segundo a própria PF, não tinham relação direta com aquele caso. Eram investigações independentes, sobre suspeitas diferentes. Por isso, a PF argumentou que esses novos inquéritos deveriam ser distribuídos por sorteio entre os ministros do STF e não ficar automaticamente com o ministro que já cuidava do caso do INSS.
O plantão do Supremo naquele momento estava com Alexandre de Moraes. Moraes consultou a PGR, que endossou o pedido da PF. Com isso, os inquéritos foram distribuídos por sorteio. E o resultado do sorteio? 2 deles foram parar nas mãos de André Mendonça. O terceiro foi para Flávio Dino. Alguns ministros não gostaram nada disso. Nos bastidores do STF, relatos indicam que uma ala do tribunal enxergou nessa movimentação uma jogada ensaiada, uma articulação entre a cúpula da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, com a participação de Alexandre de Moraes, para tirar os casos de Mendonça. A lógica desse grupo era diferente. Embora os novos inquéritos não fossem idênticos ao caso do INSS, envolviam os mesmos personagens e tinham origem nos mesmos elementos probatórios. Para essa ala, havia lógica processual em manter tudo com Mendonça, mas há outro detalhe que alimentou ainda mais a desconfiança. O terceiro inquérito, aquele que foi distribuído a Flávio Dino, até agora não recebeu nenhum pedido da PGR para ir para a primeira instância. O pedido de Gonê se aplicou apenas aos 2 inquéritos que estão com Mendonça. Isso gerou estranheza na equipe do ministro, que passou a interpretar a movimentação como uma tentativa velada de tirar casos especificamente da sua relatoria. E aqui começa a ficar difícil separar o jurídico do político, porque André Mendonça foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro, e os filhos de Bolsonaro são candidatos à presidência da República. E Lulinha é filho do principal adversário político da família Bolsonaro. Esse pano de fundo não significa que Mendonça esteja agindo de má fé, mas significa que qualquer decisão dele nesse contexto vai ser lida com lentes políticas, e que ele próprio deveria saber disso. Mas a controvérsia sobre os inquéritos é só uma camada desse processo. Por baixo dela, existe uma briga muito mais concreta entre André Mendonça e a Polícia Federal. Uma briga que chegou a ser descrita por delegados, em conversas reservadas com jornalistas, como imoralidade administrativa. O que o ministro determinou foi o seguinte: todo o material bruto apreendido nas investigações que envolvem Lulinha deve ser enviado imediatamente ao seu gabinete. Não um resumo, não um relatório. O material bruto, na íntegra. E não só isso. Esse material chegou ao gabinete de Mendonça indexado. Isso quer dizer que qualquer pessoa com acesso ao sistema pode digitar um nome: Lulinha, Lula, Roberta, e o sistema retorna instantaneamente tudo o que existe sobre aquela pessoa na investigação. Cada mensagem, cada documento, cada detalhe de diligências ainda em curso. Para ter uma noção do que isso representa, Sérgio Moro, que conduziu a Operação Lava Jato durante anos e que ficou famoso e depois notório pela forma como conduzia as investigações, não chegou a tanto. Moro recebia relatórios da Polícia Federal, tomava decisões com base nesses relatórios e autorizava operações. O fluxo normal é esse. O órgão investigativo trabalha, produz relatórios, encaminha para o magistrado decide. O material bruto fica com quem investiga. O que Mendonça fez foi diferente. Ele trouxe para dentro do seu gabinete o coração da investigação, antes de qualquer filtro técnico ou jurídico. A Polícia Federal interpretou isso como uma afronta à autonomia da corporação. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, indicado pelo governo Lula, foi ao limite do que pode dizer publicamente, afirmando que segue as normas há mais de 20 anos. E que não interfere no trabalho de seus subordinados. Nas entrelinhas, a mensagem era clara: o ministro está interferindo. E então vieram os vazamentos. Semana após semana, informações sigilosas dos inquéritos contra Lulinha foram chegando à imprensa.
mensagens de WhatsApp, trechos de documentos policiais, detalhes de conversas entre investigados. Tudo isso apareceu em matérias de grandes veículos antes mesmo de os advogados de Lulinha terem acesso integral aos autos. Em um caso, a defesa soube de uma diligência específica lendo a imprensa, antes de receber qualquer comunicação oficial. Isso é processualmente aberrante. E levanta uma questão: como informações sob sigilo de justiça chegam a jornalistas antes de chegarem aos advogados da parte investigada? A resposta curta é que não se sabe ao certo, mas o leque de quem poderia ter vazado é pequeno. Esses inquéritos correm sob segredo. O número de pessoas com acesso ao material é restrito. E depois das determinações de Mendonça concentrando o material bruto no gabinete do STF, boa parte dessas pessoas passou a trabalhar em um único lugar. Ironicamente, foi o próprio André Mendonça quem, na última semana, ordenou à Polícia Federal que investigue os vazamentos. Atendendo a um pedido da defesa de Lulinha, o ministro determinou a abertura de investigação para identificar quem teve acesso ao material sigiloso e pode tê-lo repassado à imprensa. Deixou claro na decisão que jornalistas não serão investigados. O foco é nas fontes que quebraram o sigilo. O paradoxo aqui é evidente. O mesmo ministro que ordenou que todo o material bruto chegasse indexado ao seu gabinete agora manda investigar como esse material chegou à imprensa. E a investigação foi entregue à mesma Polícia Federal, com quem ele tem um conflito declarado. A suspeita que circula em parte da esquerda e em setores do próprio governo é de que os vazamentos têm DNA lavajatista. Pessoas que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato, que mantém conexões políticas com setores conservadores e que ainda têm acesso a estruturas dentro das instituições. O jornal Fórum chegou a publicar que as suspeitas apontam para membros da PGR com histórico ligado à Lava Jato. Não é possível confirmar isso, mas o cheiro é forte o suficiente para que o próprio STF tenha sentido a necessidade de agir. Quem acompanhou a política brasileira entre 2014 e 2019 reconhece o padrão. A Operação Lava Jato funcionou em boa parte a partir de vazamentos seletivos para a imprensa. Mensagens, gravações, trechos de delações premiadas. Tudo isso chegava a certos veículos antes de qualquer decisão judicial. A imprensa publicava, a opinião pública reagia, e o julgamento social acontecia antes do jurídico. Esse mecanismo foi devastadoramente eficaz e foi depois questionado como profundamente irregular. O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões posteriores, reconheceu que parte das condutas da Lava Jato, incluindo o vazamento de conversas sigilosas para a imprensa, foi ilegal. Sérgio Moro perdeu o cargo de ministro e, mais tarde, teve sua imparcialidade como juiz contestada pelo STF. A força-tarefa foi desativada, mas o modelo, ao que parece, sobreviveu às pessoas que o criaram. Há um contraste que vale a pena marcar. Quando o STF investigou a tentativa de golpe de Estado organizada por apoiadores de Bolsonaro após as eleições de 2022, o processo correu com uma disciplina de sigilo que surpreendeu muita gente. Durante meses, quase nada vazava. O público ficava sabendo de algo novo quando havia uma operação da Polícia Federal. E aí, o relatório da PF era tornado público, dentro de um processo formal e transparente. Nada de mensagens chegando a colunistas de plantão. O contraste com o que está acontecendo agora no caso Lulinha é gritante. E esse contraste não é inocente. Não existem vazamentos acidentais em investigações sigilosas no STF. Alguém está escolhendo o que vazar, para quem vazar e quando vazar. Mas aqui é preciso ser honesto com o que as investigações realmente mostram.
porque os vazamentos criaram uma narrativa que mistura fatos verificados com especulações, e é importante separar as duas coisas. O que a Polícia Federal efetivamente encontrou é um grupo informal formado por Lulinha, pela lobista Roberta Luxinger e pelo empresário Fernando Bittar, o mesmo que foi citado na Lava Jato por ser um dos proprietários do famoso sítio de Atibaia. Os três mantinham um grupo de WhatsApp chamado, curiosamente, de Musaranhos, onde discutiam estratégias para fechar negócios com o governo federal. Nas mensagens apreendidas, Roberta Luxinger se apresentava como alguém com acesso privilegiado ao poder. Dizia ter contato com o presidente Lula, com ministros, com secretários. Em uma das mensagens afirmou que ela, Lulinha e Bittar eram uma coisa só. Em outra, explicou como o filho do presidente participava das tratativas. Fábio não faz nada. Ele só entra em campo quando precisa. Tem que se preservar. A PF concluiu em relatório que havia um núcleo de atuação permanente e coordenada, voltado à intermediação de interesses privados junto a órgãos públicos. E que Lulinha, mesmo com uma postura menos exposta, tinha referência decisória nos projetos discutidos. Mas então vem a pergunta central. Algum desses negócios foi fechado? Algum contrato foi assinado? Algum favor ilegal foi concedido? Algum dinheiro mudou de mãos de forma ilícita? É exatamente isso que a investigação ainda tenta responder. As mensagens mostram tentativas, articulações, conversas. Não mostram, ainda, a concretização dos crimes suspeitos. E isso é uma diferença enorme do ponto de vista jurídico. O que temos até agora é um inquérito em curso, não uma prova de culpa. Isso não significa que Lulinha é inocente. Significa que o processo ainda está no começo e que apresentar o que existe até agora como se fosse o capítulo final da história, como a imprensa que recebe os vazamentos tem feito, é desonesto intelectualmente. Agora, aqui está a parte que a imprensa que recebe e publica os vazamentos sobre Lulinha não tem pressa de noticiar com a mesma intensidade. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, está no centro de uma série de investigações que, no mínimo, são tão graves quanto o que se investiga sobre o filho do presidente. Talvez mais. Em maio de 2026, o site The Intercept Brasil revelou conversas e documentos que mostram Flávio Bolsonaro negociando diretamente com Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro preso no âmbito da Operação Compliance Zero, que investigou fraudes no Banco Master. O pagamento de 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Em um dos áudios, Flávio dizia a Vorcaro que havia muita parcela para trás e que estava preocupado com o efeito ao contrário do que a gente sonhou para o filme. O Estadão confirmou a autenticidade das conversas. Vorcaro foi preso no dia seguinte ao envio de uma das mensagens mais comprometedoras. E segundo o Intercept, ao menos 61 milhões já teriam sido efetivamente transferidos para um fundo nos Estados Unidos ligado a um aliado de Eduardo Bolsonaro. Mas a história do filme não para aí. A produtora responsável pelo Dark Horse é a Go Up Entertainment, dirigida por Karina Ferreira da Gama. Karina também preside o Instituto Conhecer Brasil, que firmou um contrato com a Prefeitura de São Paulo no valor de 108 milhões de reais para instalar pontos de Wi-Fi em comunidades da capital. A Polícia Civil Paulista concluiu que houve superfaturamento de até 230% nesse contrato. Enquanto a empresa estatal Prodam cobrava R$ 306 por ponto de conexão, o ICB recebia R$ 1.800 pelo mesmo serviço. E então surgiu mais uma camada. O Instituto Conhecer Brasil subcontratou
para instalar pontos de internet nas favelas, uma empresa chamada Favela Conectada, cujo sócio foi identificado pelo Ministério Público de São Paulo como integrante do PCC. Segundo reportagens, a maior parte dos recursos dessa empresa vieram justamente dos contratos com o ICB ligado à produtora do filme de Bolsonaro. São conexões que ainda estão sendo investigadas. Não há condenação, não há conclusão definitiva. Mas o peso das suspeitas, objetivamente, não é menor do que o que pesa sobre Lulinha. Na verdade, envolve valores maiores, mais personagens e uma cadeia de suspeitas que vai do banqueiro preso até organizações criminosas. E ainda assim, nas últimas semanas, o volume de cobertura sobre os dois casos não tem nem de longe a mesma proporção. Há um dado comportamental que fala mais alto do que qualquer declaração pública. Quando um candidato presidencial está confortável com um escândalo envolvendo seu adversário, ele usa isso como combustível de campanha. Faz posts, discursa em palanque, manda sua equipe alimentar o assunto nas redes. Flávio Bolsonaro não está fazendo isso com o caso Lulinha. Quando perguntado sobre os inquéritos contra o filho do presidente, ele responde: "Mas a iniciativa não é sua." Quando um repórter da CNN Brasil, há algumas semanas, furou o bloqueio e perguntou sobre o caso Vorcaro, lembrando que Flávio havia prometido em 30 dias explicar de onde veio o dinheiro do filme e que 93 dias tinham se passado sem nenhuma explicação, a resposta foi revelar mais do que esconder. Flávio disse que o assunto estava encerrado e redirecionou para Lulinha. A imprensa, em sua maioria, deixou passar. Mas, nas entranhas da campanha, o clima é diferente. Pessoas ligadas à articulação da pré-candidatura de Flávio estão, segundo relatos de fontes próximas ao próprio campo bolsonarista, apavoradas com o que pode vir por aí. O raciocínio é simples: se eles surfarem muito no escândalo de Lulinha agora, não vão poder reclamar quando... E se os vazamentos mudarem de alvo? E há muita gente que acredita que eles vão mudar. A teoria que circula em Brasília, tanto entre aliados do governo quanto entre observadores independentes, é a seguinte: os vazamentos sobre Lulinha podem ser, em parte, uma munição sendo carregada agora para que, quando os vazamentos sobre Flávio começarem, o campo bolsonarista não possa invocar seletividade. Paulo bateu em Francisco antes de bater em Chico. Ou seja, primeiro mostrou que vaza dos dois lados, para depois vazar o que realmente pode afundar uma candidatura. Isso é especulação. Pode não se confirmar, mas é o tipo de especulação que tem fundamento suficiente para ser levada a sério. E o comportamento cauteloso da campanha de Flávio sugere que eles próprios levam. No fim das contas, o que parece ser um debate jurídico sobre foro privilegiado e competência processual é, na verdade, uma batalha pelo controle da narrativa política nas vésperas de uma eleição presidencial. André Mendonça está numa posição difícil. Se ceder ao pedido da PGR e mandar os inquéritos para a primeira instância, perde o controle das investigações e pode ser lido pelo campo bolsonarista como fraco. Se mantiver os inquéritos no STF e a PGR recorrer ao plenário, outros ministros entrarão na jogada. E alguns deles não terão a mesma delicadeza que Mendonça tem tido com as críticas. Há ministros no STF que, quando discordam em voz alta e sem economizar nas palavras. E há uma ironia maior ainda nisso tudo. A mesma instituição que a família Bolsonaro passou anos atacando, chamando de instrumento de perseguição política, de aliada do PT, de inimiga da democracia, é agora a instituição que tem um de seus ministros mais decisivos para o futuro eleitoral do candidato bolsonarista. A narrativa mudou quando a geometria do poder mudou. Como sempre muda. O que não muda é o padrão. No Brasil,
Investigações sigilosas costumam vazar quando alguém quer que elas vazem. E quem escolhe o momento do vazamento tem nas mãos uma ferramenta poderosa de influência política. Não é a primeira vez que esse mecanismo é acionado numa disputa eleitoral. E pela forma como as peças estão se movendo agora, provavelmente não vai ser a última. O jogo ainda está no começo. A campanha presidencial começa a pegar fogo de setembro em diante. E entre agora e outubro, a pergunta que vai orientar tudo isso não é se Lulinha fez ou não o que a PF suspeita. É quem controla o que a opinião pública vê, quando vê e em que sequência. Quem tem a narrativa nas mãos? Essa é a verdadeira eleição que está acontecendo agora. E ela acontece nos bastidores, longe das câmeras, nos gabinetes de um tribunal que deveria estar acima da política, mas que, como sempre, está no meio dela.